Conta um Conto apresenta The Mary Shelley, O Imortal Mortal. Narração Marcelo Fávaro. Esta é uma data memorável para mim. Nela completo os meus 323 anos. Judeu errante? Certamente não. Mais de 18 séculos se passaram sobre a cabeça dele. Em comparação, sou um imortal muito jovem. Seria então imortal? Essa é uma pergunta que tenho me feito dia e noite pelos últimos 303 anos. E ainda não fui capaz de responder. Hoje mesmo encontrei um fio de cabelo grisalho em meio aos meus cachos castanhos. Isso, sem dúvida, significa decrepitude. No entanto, ele pode ter ficado escondido ali por 300 anos. Afinal, algumas pessoas ficam com o cabelo totalmente branco antes dos 20, não é verdade? Contarei minha história, e o leitor deve julgar por si. Vou revelar minha vida e assim poderei passar algumas poucas horas de uma longa eternidade que se tornou demasiadamente enfadonha para mim. Para sempre. Para sempre. Isto seria possível. Viver para sempre. Ouvi falar de encantamentos em que as vítimas foram mergulhadas em um sono profundo e acordaram, depois de 100 anos, com a mesma disposição de antes. Ouvi falar dos 7 adormecidos. Dessa maneira, ser imortal não significa um fado muito grande, mas o peso do tempo interminável, a tediosa passagem das horas que se sucedem. Como foi feliz o lendário Nourjahad. Mas vamos contar a minha história. Todo mundo já ouviu falar em Cornélio Agripa. Sua memória é tão imortal quanto as suas artes me tornaram. Todo mundo também conhece a história de seu aprendiz, que por descuido, durante a ausência do seu mestre, despertou um demônio do mal e foi destruído por ele. O rumor desse acidente, verdadeiro ou falso, foi acompanhado por diversos inconvenientes que se apresentaram ao renomado filósofo. Todos os seus alunos o abandonaram de uma vez só. Seus empregados desapareceram. Ele não tinha ninguém por perto para colocar carvão em suas fornalhas, que queimavam sem descanso enquanto ele dormia, ou para observar as cores mutáveis de suas poções enquanto o estudava. Os experimentos falharam um após o outro, porque apenas um par de mãos era suficiente para completá-los. Os espíritos das trevas zombaram dele, por não ser capaz de manter um único mortal ao seu serviço. Na época eu era ainda muito jovem, muito pobre e muito apaixonado. Fui aluno de Cornélio por cerca de 1 ano, embora estivesse ausente quando o tal acidente ocorreu. Quando retornei, meus amigos imploraram para que não voltasse à residência do alquimista. Estremeci quando ouvi a história pavorosa que me contaram, e não foi necessário um segundo aviso. E quando Cornélio me ofereceu um saco de ouro, caso eu permanecesse sob o seu teto, senti como se o próprio Satã me tentasse. Meus dentes bateram, meu cabelo ficou em pé, e corri o mais rápido que meus joelhos trêmulos permitiram. Meus passos vacilantes se dirigiram para onde, durante 2 anos, eles eram atraídos todas as noites. Uma nascente de água fresca e pura, a borbulhar levemente, ao lado da qual se demorava uma garota de cabelos escuros, cujos olhos radiantes estavam fixos no caminho que eu costumava trilhar toda noite. Eu não me lembro de momento algum em que não tenha amado Berta. Ah, Berta. Fomos vizinhos e companheiros de brincadeiras desde a infância. Os pais dela, assim como os meus, eram de origem humilde, mas respeitável. E nosso apego mútuo foi o motivo de prazer para eles.
Em um mau momento, uma febre maligna levou seu pai e sua mãe, deixando Berta órfã. Ela teria encontrado um lar embaixo do meu teto paterno, mas, infelizmente, uma velha senhora de um castelo nas proximidades, rica, sem filhos e solitária, declarou sua intenção em adotá-la. E desde então, Berta passou a se vestir com seda, habitava um palácio de mármore e consideravam-na altamente favorecida pela sorte. Entretanto, em sua nova condição, entre novos companheiros, Berta manteve-se fiel ao amigo de seus dias mais modestos. Ela inúmeras vezes visitou o chalé de meu pai, e quando foi proibida de continuar indo, caminhava pelo bosque vizinho e ia me encontrar ao lado da fonte à sombra. Berta declarava com frequência que não devia para sua nova protetora obrigação alguma tão sagrada quanto a que nos unia. No entanto, eu ainda era pobre demais para me casar, e ela se cansou de ficar aflita por minha causa. Tinha um espírito altivo, porém impaciente, e ficava irritada com os obstáculos que impediram nossa união. Reencontramo-nos agora, depois de um tempo afastados, e ela havia sido insistentemente assediada em minha ausência. Queixou-se de forma um tanto amarga e quase que me repreendeu por ser pobre. Respondi precipitadamente: sou honesto, apesar de pobre. Se não fosse, poderia ficar rico em breve. Essa exclamação rendeu 1000 perguntas. Temi chocá-la se revelasse a verdade, mas ela arrancou de mim e em seguida, lançando-me um olhar de desprezo, disse: você finge amar e tem medo de enfrentar o diabo por minha causa. Protestei dizendo que somente temia ofendê-la, enquanto ela insistia na magnitude da recompensa que eu receberia. E assim, encorajado, humilhado por ela, guiado por amor e esperança, rindo dos meus temores recentes e com passos rápidos e o coração leve, voltei a aceitar a oferta do alquimista. E na mesma hora instalei-me no meu pequeno posto. E 1 ano se passou. Tornei-me possuidor de uma quantia de dinheiro significante. O hábito havia afugentado os meus dedos, e apesar da mais árdua vigilância, jamais deparara com um rastro de um casco fendido, nem o silêncio zeloso de nossa moradia foi alguma vez perturbado por uivos demoníacos. Prossegui com os meus encontros furtivos com Berta e comecei a ter esperança, apenas esperança, mas não perfeita alegria, pois Berta imaginava que o amor e segurança eram inimigos e o seu prazer era dividi-los em meu peito. Embora sincera de coração, tinha modos um tanto levianos, e eu era ciumento como um turco. Desprezava-me de 1000 maneiras, mas nunca reconhecia estar errada. Deixava-me louco de raiva e em seguida forçava-me-lhe a pedir perdão. Às vezes considerava que eu não era suficientemente submisso e contava a história de um rival favorito de sua protetora. Ela estava cercada por jovens vestidos de seda, os ricos e alegres. Que possibilidade teria um aluno de Cornélio? Um aluno vestindo trajes deprimentes, até se comparados a eles. Em certas ocasiões, como uma, o filósofo exigiu tanto do meu tempo, que não fui capaz de ir ao seu encontro como de costume. Ele estava envolvido em alguma obra grandiosa e fui forçado a permanecer dia e noite, alimentando as fornalhas e vigiando os preparados químicos. Berta ficou me esperando perto da fonte em vão, e o seu espírito arrogante se inflamou com essa negligência, e quando enfim saí às escondidas durante um dos poucos minutos que me eram atribuídos até para o descanso, esperando que me consolasse, recebeu-me com desdém, dispensou-me com desprezo e jurou
que qualquer homem, que não aquele incapaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo por amor a ela, poderia possuir sua mão. Ela iria se vingar, e de fato o fez. Em meu lúgubre retiro, fiquei sabendo que ela tinha ido caçar acompanhada por Albert Hofer. Ele era o favorito de sua protetora, e os 3 passaram em cavalgada diante de minha janela esfumaçada, e tive a impressão de que mencionaram meu nome, seguido por um riso de escárnio, enquanto os olhos escuros de Beta fitavam com desprezo a minha moradia. O ciúme, com todo o seu veneno e tormento, entrou no meu peito. Ora derramavam uma torrente de lágrimas, pensando que nunca poderia chamá-la de minha, e sem demora rogava 1000 pragas e maldições por sua inconstância. Contudo, ainda precisava atiçar os fogos do alquimista e observar as mudanças de suas poções ininteligíveis. Cornélio estava de vigília há 3 dias e 3 noites, sem fechar os olhos. O progresso de seus alambiques mostrava-se mais lento do que ele esperava, e apesar da ansiedade, o sono pesava sobre suas pálpebras. Repetidas vezes afastou a sonolência com energia sobre-humana. Vez ou outra, ela lhe roubou a consciência. Fitava os cadinhos melancolicamente. Ainda não está pronto, murmurava. Outra noite se passará antes que o trabalho esteja concretizado. Winzy, você está alerta, é fiel. Você dormiu, meu rapaz. Dormiu na noite passada. Olha aquele frasco de vidro. O líquido que ele contém é de uma cor rosa suave. Acorde-me no momento em que começar a mudar de cor. Até lá, posso fechar meus olhos. Primeiro ficará branco e depois emitirá lampejos dourados. Mas não espere até que isso aconteça. Quando a cor rosada esmaecer, desperte-me. Mal pude ouvir suas últimas palavras, pois foram murmuradas em sonolência. Nem assim ele cedeu totalmente à natureza. Winzy, meu rapaz, falou. Não toque no recipiente, nem o coloque em seus lábios. É um filtro amoroso, um filtro para curar o amor. Não lhe agradaria deixar de amar a sua Beta. Cuidado, menino, não beba. E ele dormiu. E a sua venerável cabeça se afundou no peito, e eu mal ouvia sua respiração regular. Por alguns minutos, observei o recipiente. O tom rosado do líquido manteve-se inalterado. Então meus pensamentos devanearam, foram visitar a nascente e se estenderam em milhares de cenas encantadoras que nunca mais se repetiriam. Nunca! Serpentes e víboras habitavam meu coração, enquanto metade da palavra nunca se formava em meus lábios. Moça falsa e cruel, nunca mais sorria para mim como sorriu aquela noite para Albert. Mulher desprezível, mulher detestável. Eu nunca ficaria sem vingança. Ela veria Albert expirar aos seus pés e morreria sob minha desforra. Sorrira desdenhosa e triunfante, sabia de meu infortúnio e de seu próprio poder. Todavia, que poder tinha ela? O poder de despertar meu ódio? O meu desprezo absoluto? O meu... tudo. Ela sempre teve esse poder. Meu ódio, meu desprezo, mas nunca minha indiferença. Eu nunca fui indiferente a ela. Se eu pudesse conseguir isso, seria incrível. Ficar indiferente a ela. Se fosse capaz de olhar para ela com desinteresse, transferindo meu amor rejeitado para uma moça mais leal e sincera, isso seria de fato uma vitória. Um lampejo dardejou diante dos meus olhos. Esqueceram-me da poção do perito. Olhei para ela maravilhado. Clarões de admirável beleza, mais brilhantes do que os emitidos pelo diamante quando sobre ele incendem os raios de sol. Resplandeciam na superfície do líquido. Um agradável odor perfumado tomou meus sentidos. O frasco parecia um globo vivo e resplandecente. Adorável aos olhos,
e muito convidativo ao paladar. O primeiro pensamento, instintivamente inspirado pelo sentimento mais grosseiro, foi: eu quero, eu preciso beber. Levei o frasco aos lábios. Isso vai me curar do amor, vai me curar da tortura. Já tinha bebido metade do líquido mais delicioso jamais provado pelo paladar do homem quando o filósofo começou a despertar. Assustei-me e derrubei o recipiente. O fluido inflamou-se e espalhou reluzente pelo chão, enquanto eu sentia Cornélio apertando meu pescoço e gritando de maneira estridente: seu desgraçado! Seu desgraçado! Você destruiu o trabalho de minha vida! O filósofo não percebeu que eu havia bebido parte da poção. Sua noção, com a qual concordei tacitamente, era que eu tinha erguido o frasco por curiosidade e que, assustado com o seu brilho e os clarões de intensa luz que emanava, deixara-o cair. Nunca o desmenti. Nunca falei que tomei. O fogo causado pela poção foi extinto. A fragrância evaporou-se e ele se acalmou, como um filósofo deve fazer diante das mais duras provações, e dispensou-me para que eu fosse descansar. Não tentarei descrever o sono da glória e da alegria que inundou minha alma de serenidade durante as horas restantes daquela noite memorável. As palavras seriam representações fracas e superficiais do prazer ou da felicidade que tomou conta do meu peito quando acordei. Eu flutuava, simplesmente. Meus pensamentos estavam no céu. A terra parecia o paraíso, e a herança que eu deixaria seria um rastro de prazer. Isso é estar curado do amor, pensei. Verei Berta hoje, e ela encontrará seu amado frio e indiferente, feliz demais para ser desdenhoso, porém completamente desinteressado. As horas passaram voando. O filósofo, confiante de que havia sido bem-sucedido e acreditando que poderia sê-lo mais uma vez, recomeçou o preparo da mesma poção. Ocupou-se com seus livros e suas drogas, e eu tinha um dia de folga. Vesti-me com cuidado, olhei em um escudo antigo, como muito bem polido para que me servia de espelho. Achei que minha aparência tinha melhorado maravilhosamente. Corri para além. Corri além dos limites da cidade, com a alegria na alma e a beleza do céu e da terra ao meu redor. Dirigi os passos rumo ao castelo. Podia olhar suas torres majestosas com leveza no coração, pois estava curado do amor. A minha Beta me viu de longe, enquanto eu subia a estrada. Não sei que súbito impulso animou seu peito, mas quando me viu, desceu os degraus de mármore saltitando com a leveza de uma corça, correndo em minha direção. Porém, outra pessoa também me avistara. A velha bruxa de alta estirpe, que se considerava sua protetora, embora fosse sua tirana, também tinha me visto. Cocheou ofegante até o terraço. Uma ama tão feia enquanto ela segurava a cauda do seu vestido e abanava enquanto ela andava apressada e detinha minha bela moça dizendo: "O que é isso, ousada senhora? Aonde vais com tanta pressa? Volte para sua gaiola, os gaviões estão à solta." Berta agarrou as mãos da velha, e seus olhos ainda voltados em minha direção enquanto eu me aproximava. Percebi a disputa, como eu execrava a velha encarquilhada que impedia os bondosos impulsos do coração mole da minha Beta. Até aquele momento, o respeito por sua posição fez com que eu evitasse a senhora do castelo. Agora, desdenhava essa fútil consideração. Estava curado do amor e alçado acima de todos os temores humanos. Adiantei-me rapidamente e logo cheguei ao terraço. E como Berta estava linda! Os olhos faiscantes, as bochechas afogueadas de impaciência e raiva. Estava 1000 vezes mais graciosa e encantadora do que nunca. E eu não mais a amava. Oh, não! Eu a adorava. Eu a venerava. Eu a idolatrava.
Naquela manhã, ela havia sido pressionada, com veemência mais acentuada que a costumeira, para que consentisse em se casar imediatamente com o meu rival. Foi recriminada pelo encorajamento que lhe havia demonstrado, ameaçada de ser colocada à porta fora em desgraça e vergonha, e o seu espírito orgulhoso se rebelou diante da ameaça. Mas quando ela se lembrou do desprezo que tinha acumulado por mim e como, talvez por causa disso, tivesse perdido quem ela agora considerava o seu único amigo, chorou de remorso e raiva. Cheguei naquele instante. "Oh, Winzy!" exclamou. "Leve-me para a casa de sua mãe. Desejo me livrar rapidamente dos detestáveis luxos e das angústias dessa nobre moradia. Conduza-me à pobreza e à felicidade." Apertei em meus braços com arrebatamento. A velha senhora ficou sem palavras de tanto ódio e irrompeu em insultos somente quando estávamos longe, a caminho da minha casa. Minha mãe recebeu a bela fugitiva, que havia escapado de sua gaiola dourada para a natureza da liberdade. Com ternura e alegria, meu pai, que nutria amor por ela, acolheu-a de coração. Foi um dia de regozijo, que dispensou o acréscimo da poção celestial do alquimista para saciar-me de prazer. Logo após esse dia agitado, tornei-me marido de Berta. Deixei de ser aluno de Cornélio, mas continuei seu amigo. Sempre lhe fui grato por ter propiciado inadvertidamente aquele delicioso gole do elixir divino, o qual, em vez de curar-me do amor, triste cura, remédio solitário e melancólico para os males que são lembrados como bênçãos, inspirou-me coragem e determinação, conquistando assim um tesouro inestimável em minha Berta. Frequentemente, relembro com admiração aquele período de embriaguez extasiante. A bebida de Cornélio não cumpriu a tarefa para a qual, segundo ele, havia sido preparada. Mas os seus efeitos foram mais potentes e prósperos do que podem expressar as palavras. Eles tinham esvanecido aos poucos, embora tenham durado muito tempo, pintando a vida com cores esplendorosas. Berta muitas vezes maravilhava-se com a minha leveza de coração e singular alegria, pois antes eu era bastante sério, até meio triste em minha disposição, e ela me amava mais por meu temperamento animado agora, e nossos dias eram repletos de alegria. 5 anos depois, fui subitamente chamado à cabeceira de Cornélio, que estava à beira da morte. Tinha mandado me chamar às pressas, implorando a minha presença imediata. Encontrei-o estirado em sua cama, mortalmente debilitado. Toda a vida que ainda lhe restava animava seus olhos penetrantes, que estavam fixos em um recipiente de vidro cheio de um líquido róseo. "Contemple", disse ele com voz frágil e entrecortada, "a vaidade dos desejos humanos. Pela segunda vez, minhas esperanças estavam prestes a se realizar. Pela segunda vez elas foram destruídas. Olha aquele líquido. Lembra-se de que 5 anos atrás preparei um igual com o mesmo êxito. E então, como agora, meus lábios sedentos esperavam saborear o elixir imortal, mas o seu tirou de mim, e é tarde demais." Falou com dificuldade e desabou no seu travesseiro. E não pude deixar de dizer: "Como, venerado mestre, uma cura para o amor poderia lhe devolver a vida?" Um débil sorriso abrilhantou o seu rosto, enquanto eu ouvia atentamente sua resposta para o ininteligível. "Uma cura para o amor e para todas as coisas. O elixir da imortalidade. Ah, se eu agora pudesse bebê-lo, viveria para sempre." Enquanto ele falava, um clarão dourado reluziu do fluido. Uma fragrância que me era familiar espalhou-se pelo ar. E ele se levantou, fraco como estava,
A força pareceu milagrosamente retornar ao seu corpo e estendeu a mão. Uma forte explosão me assustou. Um raio, um verdadeiro raio de fogo brotou do elixir, e o frasco de vidro que o continha foi reduzido a estilhaços. Voltei os olhos para o filósofo. Ele tinha caído para trás. Seus olhos estavam vidrados e as feições rígidas. Ele estava morto. No entanto, eu vivia e viveria para sempre. Assim disse o desafortunado alquimista. E durante alguns dias acreditei em suas palavras. Lembrei-me da embriaguez gloriosa que se seguiu ao meu gole roubado. Refleti sobre a mudança que sentira em meu corpo, em minha alma, a palpitante elasticidade de um, a leveza flutuante da outra. Olhei-me no espelho e não pude perceber qualquer mudança em minha fisionomia durante os 5 anos que se passaram. Lembrei-me das cores radiantes e do aroma agradável daquela deliciosa bebida, digna da dádiva que era capaz de conceder. Eu era então imortal. Poucos dias depois, ri da minha credulidade. O antigo provérbio que diz: ninguém é profeta em sua própria terra, mostrava-se verdadeiro no que dizia respeito a mim e ao meu falecido mestre. É claro, eu o amava como homem, respeitava-o como sábio, mas achava ridícula a noção de que fosse capaz de dominar os poderes das trevas, e escarnecia do medo supersticioso que as pessoas comuns tinham dele. Era um filósofo sábio, mas não tinha familiaridade com qualquer espírito, exceto aqueles feitos de carne e osso. Sua ciência era meramente humana, e as ciências humanas, logo me convenci, jamais poderiam conquistar as leis da natureza a ponto de aprisionar a alma para sempre dentro de sua morada carnal. Cornélio tinha preparado uma bebida que refrescava a alma, mais inebriante do que o vinho, mais doce e perfumada do que qualquer fruta, e provavelmente possuía poderes medicinais, dando alegria ao coração e vigor aos membros. Mas seus efeitos se desgastariam. Já havia diminuído em meu corpo, e era um sujeito de sorte por ter bebido espíritos de saúde e alegria, e talvez de vida longa, das mãos do meu mestre. Mas minha sorte terminava ali. Longevidade era muito diferente de imortalidade. Continuei a alimentar essa crença por muitos anos. Às vezes, um pensamento passava por minha cabeça. Estaria o alquimista de fato enganado? No entanto, minha crença habitual era de que eu teria o mesmo destino de todos os filhos de Adão nesse mundo. Em meu tempo determinado, claro, um pouco mais tarde, mas ainda uma idade natural. Contudo, era indiscutível que eu mantinha uma aparência maravilhosamente jovem. Riam de mim por causa de minha vaidade em consultar o espelho com tanta frequência. Porém, não o consultava em vão. Minha fronte não tinha rugas. Minhas bochechas, meus olhos, toda a minha pessoa continuava com a aparência imaculada do meu 20º aniversário. E eu estava preocupado, claro. Olhava a beleza desbotada de Berta. Eu mais parecia o seu filho. E pouco a pouco, nossos vizinhos começaram a fazer observações semelhantes. E descobri finalmente que era chamado de o estudante enfeitiçado. A própria Berta foi ficando apreensiva, tornou-se ciumenta e rabugenta, e finalmente começou a me questionar. Não tivemos filhos. Tínhamos apenas um ao outro, e embora à medida que envelhecia, seu espírito vivaz se misturasse um pouco ao mau humor, e a sua beleza estivesse tristemente diminuída. Acarinhava-se-lhe em meu coração, tal como a amante que idolatrara no passado, a esposa que eu havia buscado e continuado com um amor tão perfeito. Nossa situação por fim se tornou intolerável. Berta tinha 50 anos e eu 20. Por pura vergonha, adotara com certa moderação hábitos de uma idade mais avançada. Já não me juntava à dança entre os jovens alegres, mas meu coração saltitava com aqueles
enquanto refreava os meus pés, e forjei uma figura lamentável entre os patriarcas do povoado. Porém, antes da época a qual me refiro, as coisas se alteraram. Éramos completamente evitados. Éramos, pelo menos eu era, acusado de manter um relacionamento iníquo com alguns dos supostos amigos de meu antigo mestre. Tinham pena da pobre Berta, mas fugiam dela. E eu era visto com horror e repulsa. O que podíamos fazer? Ficávamos sentados ao pé da lareira. A pobreza se fez sentir, pois ninguém queria comprar os produtos da minha fazenda. E muitas vezes me vi forçado a viajar mais de 30 quilômetros até algum lugar onde não fosse conhecido para vender nossas mercadorias. É verdade que tínhamos economizado um pouco para um dia ruim. E esse dia tinha chegado. Sentávamos diante da lareira solitária, o jovem de coração envelhecido, e sua esposa idosa. Berta novamente insistiu em saber a verdade. Recapitulou tudo o que já tinha ouvido falar sobre mim e acrescentou suas próprias observações. Esconjurou-me para que eu rejeitasse o feitiço. Descreveu como os cabelos grisalhos eram muito mais graciosos do que os meus cachos castanhos. Discorreu sobre a reverência e o respeito devido à idade, como eram preferíveis à consideração insignificante prestada a simples crianças. Eu imaginava que os desprezíveis dons da juventude e a boa aparência prevaleceriam sobre a desgraça, o ódio e o desprezo. Não, no final eu seria queimado como um praticante da magia negra, enquanto ela, a quem eu não tinha me dignado a comunicar qualquer parte da minha boa sorte, talvez fosse apedrejada como a minha cúmplice. E por fim, insinuou que eu deveria compartilhar meu segredo, concedendo-lhe os mesmos benefícios dos quais desfrutava, senão ela me denunciaria. E então se desfez em lágrima. Assediado desse modo, achei que era melhor contar a verdade. E então revelei-lhe os fatos da maneira mais terna e mencionei apenas uma vida muito longa e não a imortalidade, o que de fato coincidia melhor com as minhas noções. Quando terminei, levantei-me e disse: "E agora, Berta? Vai denunciar o amante da sua juventude? Eu sei que não, mas é duro demais, minha pobre esposa, que você deva sofrer por causa do meu azar e das minhas artes malditas com Cornélio. Eu vou deixá-la. Você tem riqueza suficiente e seus amigos retornarão em minha ausência. Eu vou embora, jovem como pareço e forte como sou. Posso trabalhar para ganhar meu pão entre os estranhos, insuspeito e desconhecido. Eu a amei na juventude. Deus é testemunha de que não a abandonaria na velhice. Mas a sua segurança e felicidade exigem isso." Peguei meu gorro e segui em direção à porta. No mesmo instante, os braços de Berta estavam em volta do meu pescoço e seus lábios pressionados contra os meus. "Não, meu marido, meu Windsy. Não vá sozinho. Leve-me com você. Vamos embora desse lugar e, como você mesmo disse, entre estranhos ficaremos seguros e livres de suspeitas. Não sou velha demais a ponto de envergonhá-lo, meu Windsy, e ouso dizer que o feitiço em breve desaparecerá. E com a bênção de Deus, você se tornará mais idoso na aparência como lhe convém. Você não deve me abandonar." Retribuí de coração o abraço e de boa alma. "Não vou, minha Berta. Mas se não fosse por sua causa, eu não teria pensado em tal coisa. Serei seu marido fiel e sincero enquanto você não for tirada de mim, e cumprirei meu dever até o fim." No dia seguinte, nos preparamos discretamente para emigrar. Fomos obrigados a fazer grandes sacrifícios pecuniários. Foi impossível evitar. Conseguimos uma quantia suficiente para nos manter, pelo menos enquanto Berta vivesse. E sem nos despedirmos de ninguém, deixamos nosso país natal para encontrar refúgio em uma parte remota no oeste da França.
Foi cruel tirar a pobre Berta do seu povoado natal e da convivência com os seus amigos da juventude, levando-a para outro país com uma nova língua e costumes diferentes. O estranho mistério do meu destino tornou essa mudança irrelevante para mim. Mas eu tinha a profunda compaixão por ela e fiquei contente ao saber que encontrara compensação por seus infortúnios em uma variedade de circunstâncias em tanto ridículas. Longe de todos os cronistas mexeriqueiros, ela procurava diminuir a evidente disparidade de idade entre nós por meio de uma infinidade de artifícios femininos. Ruge, roupas jovens, hábitos tipicamente juvenis. Não poderia ficar zangado, eu próprio não usava minha máscara. Por que implicar com a dela apenas pelo fato de ser menos bem-sucedida? Entristecia-me profundamente quando lembrava de minha Berta, a quem amara tão carinhosamente e que conquistara com tanta emoção. A menina dos olhos e cabelos escuros, com sorrisos de encantadora malícia e passos de corça. Era essa velha, ciumenta, amaneirada e de sorriso afetado. Deveria reverenciar suas madeixas grisalhas e bochechas murchas, mas nessas condições era culpa minha, eu sabia. No entanto, assim deplorava esse tipo de fraqueza humana. E os seus ciúmes nunca descansava. Sua principal ocupação era descobrir que, apesar das aparências, eu estava envelhecendo. De fato, acredito que a pobre alma me amava com sinceridade em seu coração, mas mulher alguma jamais demonstrou carinho de maneira tão atormentada. Ela percebia rugas no meu rosto e decrepitude no meu caminhar, enquanto eu prosseguia com vigor juvenil, parecendo mais novo em meio a 20 jovens. Nunca me atrevia a abordar outra mulher. Em certa ocasião, imaginando que a beldade do vilarejo me fitava com agrado, trouxe-me uma peruca grisalha. Seu discurso constante entre conhecidos era que, embora eu parecesse tão jovem, a ruína agia dentro de mim e afirmava que o pior sintoma era minha saúde aparente. Minha juventude era uma doença, ela dizia, e eu precisava estar preparado em todos os momentos, se não para uma morte súbita e medonha, pelo menos para despertar em uma manhã com os cabelos brancos, encurvado e com todas as marcas da idade avançada. Deixava-a falar. Muitas vezes me juntei a ela em tais posições. Suas advertências estavam de acordo com as minhas incessantes especulações a respeito do meu estado. E eu tinha um interesse sincero, embora doloroso, em escutar tudo o que sua sagacidade e imaginação fértil pudesse revelar sobre o assunto. Por que insistir nesses pormenores? Vivemos ainda por muitos e longos anos. Berta ficou paralítica, confinada a uma cama. Cuidei dela, como uma mãe cuidaria do filho. Ela se tornou irritadiça e continuou batendo na mesma tecla. Quanto tempo eu poderia sobreviver a ela? Ter cumprido rigorosamente minhas obrigações em relação a Berta sempre foi uma fonte de consolo para mim. Ela havia sido na minha juventude, foi minha quando envelheceu e, por fim, quando cobri de terra o seu cadáver. Eu chorei. Chorei ao sentir que tinha perdido a única coisa que realmente me ligava à humanidade. Desde então, muitos têm sido meus cuidados e minhas aflições, e poucos e vazios meus prazeres. Interrompo aqui a minha história, não seguirei adiante. Um marinheiro sem leme ou bússola, atirado a um mar tempestuoso, um viajante perdido em seu vasto deserto, sem um ponto de referência ou uma rocha para se guiar. Assim tenho sido, mais perdido e mais desesperado do que qualquer um deles. Um navio que se aproxima, ou a luz vinda de alguma choupana distante pode salvá-los. Mas não tenho um farol, exceto a esperança da morte. Morte, misteriosa e mal encarada, amiga fraca da humanidade. Por quê? Entre todos os mortais, apenas eu fui poupado de seu abrigo protetor.
Ó paz da sepultura! O silêncio profundo do túmulo de ferro! Que os pensamentos cessassem de surgir em meu cérebro e que meu coração não mais batesse com emoções variadas apenas por novas formas de tristeza. Sou imortal? Volto à minha primeira pergunta. Em primeiro lugar, não seria mais provável que a poção do alquimista estivesse repleta de longevidade e não de vida eterna? Essa é minha esperança. E também é preciso lembrar que bebi apenas metade da poção. Não seria necessária toda a poção para completar o encanto? Ter ingerido metade do elixir da imortalidade me torna apenas meio imortal? Meu para sempre fica, portanto, truncado e nulo. Todavia indago novamente quem sabe contar os anos de metade da eternidade. Frequentemente tento imaginar por qual regra o infinito pode ser dividido. Às vezes, imagino o avanço da idade sobre mim. Já encontrei um fio de cabelo grisalho. Tolo. Eu lamento? Sim. O medo da idade e da morte muitas vezes se instala friamente no meu coração. E quanto mais eu vivo, mais eu temo a morte, mesmo abominando a vida. Tal enigma é o homem, nascido para perecer, enquanto guerreia, como eu, contra todas as leis estabelecidas de sua natureza. Não fosse essa anomalia de sentimentos, eu certamente poderia morrer. E o remédio do alquimista não seria a prova de fogo, de espada ou de águas sufocantes. Contemplei as profundidades azuis de muitos lagos plácidos e a correnteza turbulenta de muitos rios possantes, e posso dizer que a paz habita nessas águas. Contudo, desviei meus passos para viver mais um dia. Tenho me perguntado se o suicídio seria um crime para alguém que somente desta maneira poderia abrir os portais do outro mundo. Eu tenho feito de tudo, exceto apresentar-me como soldado ou duelista. Uma objeção à destruição dos meus? Não, eles não são meus companheiros mortais e, portanto, eu me esquivei. Não são meus companheiros. A força inesgotável da vida em meu ver, em meu ser, e a efêmera existência deles nos coloca em polos amplamente opostos. Eu não poderia levantar a mão contra o mais desprezível ou o mais poderoso entre eles. E dessa maneira tenho continuado a viver por muitos anos, sozinho e cansado de mim mesmo, desejoso da morte, sem poder nunca vir a falecer. Um imortal mortal. Nem a ambição, nem a avareza podem entrar em meus pensamentos, nem um amor ardente que corrói o meu coração, sem jamais ser correspondido, sem nunca encontrar um igual em quem se consumir. Vivi ali apenas para me atormentar. Hoje mesmo concebi um plano com o qual poderei encerrar tudo, sem suicídio, sem fazer de outro homem um Caim. Uma expedição à qual nenhuma forma mortal jamais poderia sobreviver, mesmo que dotada com a juventude e a força que habitam em meu ser. E assim, porei minha imortalidade à prova e descansarei para sempre. Ou retornarei como um prodígio e benfeitor da espécie humana. Antes de partir, uma deplorável vaidade me levou a escrever essas páginas. Não gostaria de morrer sem deixar um nome para trás. 3 séculos se passaram desde que emborquei a bebida fatal. Outro ano não deve se completar antes que, encontrando gigantescos perigos, enfrentando o frio intenso em sua própria casa, agoniado pela fome, pela fadiga e pela tempestade, eu entregue aos elementos destrutivos do ar e da água desse corpo uma jaula, por demais tenaz, para uma alma que tem sede de liberdade. Ou, caso sobreviva, meu nome deverá ficar registrado como um dos mais famosos entre os filhos dos homens. Então, tendo cumprido minha tarefa, adotarei meios mais resolutos e, espalhando e aniquilando os átomos que compõem o meu ser, porém em liberdade a vida, aprisionada dentro de mim,
e tão cruelmente impedida de elevar-se dessa terra obscura para uma esfera mais apropriada à sua existência, à sua essência imortal. Fim do conto. De Mary Shelley. O Imortal Mortal. Pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro, faço a narração e quero comentar um pouquinho sobre esse conto. A Mary Shelley, Mary Goodwin Shelley, ela que escreveu Frankenstein ou O Prometeu Moderno, lembra dessa obra? É uma das obras mais conhecidas, é um dos personagens mais conhecidos e retratados na história da humanidade. Está entre os 10 personagens mais retratados em filmes, em cinema, série, quadrinhos. Então, a Mary Shelley, gente, ela não era uma escritora de terror. Ela fala sobre a vida, sobre a existência humana, sobre a universalidade das coisas, sobre a alma, o desejo da liberdade, o medo da solidão. Tanto que, pessoal, quem não leu ainda o Frankenstein, ele não é escrito ali sobre o ponto de vista do Victor, né, que é o criador da fera. Apesar de ser em primeira pessoa, com epístolas escritas por ele. Mas ele mostra a solidão da criatura. E aí ela faz aí, algumas pessoas falam que ela faz uma metáfora do abandono que ela sofreu e a solidão em relação ao pai dela, que não aceitava o casamento com o Percy, e o próprio Percy, né, que era meio malucão, tal, né? Então tinha quem dá uma olhada no filme que tem sobre a vida dela, vai ter uma visão do que eu estou falando aqui. Fala de solidão, da criatura que foi abandonada pelo seu criador e sofre com isso, sofre com a existência, né? É trazida de volta da morte. E a morte aqui, nesse conto, assim como na obra do Frankenstein, é a liberdade. Né? Você viu que quando o monstro foi trazido de volta da morte, ele perdeu a liberdade dele, da alma dele, e ficou preso numa construção monstruosa, onde todas as pessoas tinham medo dele, tinham pavor, rejeição, repulsa. E aqui no caso ocorreu também com o Imortal Mortal. Claro que ela não teve a oportunidade de trabalhar essa obra como ela trabalhou o Frankenstein, mas o mote é basicamente o mesmo, de um ser que se vê alheio à sociedade, e talvez ela também estivesse quando criou essas obras, se sentindo realmente um monstro, uma anomalia, e que não busca a liberdade da alma ou a liberdade de todo esse sofrimento. E aqui ele fala no final do conto que ele vai buscar, que ele vai tentar partir, mas que não gostaria que fosse no suicídio e não gostaria também de transformar nenhuma pessoa em assassino para matá-lo, ok? E fala sobre a passagem do tempo. Também a Mary Shelley, eu sou muito fã dela. Imagina, esse conto aqui dela foi escrito em 16 de julho, terminado de 1833. Eu, novamente, não lembro de uma mulher escrevendo com tamanho rigor antes dessa data. Com tamanha perfeição. Que mulher incrível. Tanto que ela teve que colocar a primeira edição do Frankenstein, saiu no nome do Percy, né, do marido dela. E depois ele mesmo falou: não, gente, isso aqui não foi eu que escrevi, não. Isso aqui foi minha esposa, Mary, né? Isso antes dele morrer, ele morreu jovem, né?
Nós poderíamos falar aqui de Frankenstein, de como foi concebido, daquela viagem dela com Lord Byron, com John Polidori, falar do conto O Vampiro de John Polidori, e ficaria a noite inteira, que ainda mais que está chovendo lá fora, está uma noite chuvosa, poderia levantar mote para falarmos a noite inteira sobre essa grande escritora. Porém, eu vou parar aqui, senão o vídeo fica muito grande. Mais um vídeo da Semana da Mulher, a semana que iniciou com a Clarice Lispector, uma das maiores escritoras da humanidade de todos os tempos. E aí eu tive um conto da Rita Reis, uma nova escritora que eu já venho acompanhando o trabalho dela desde então e que gostei muito, um conto dela que fala sobre a burocracia, sobre a existência do sofrimento do ser humano. Depois a gente teve a oportunidade aqui de conhecer um conto do Gustave Flaubert, que era o criador, o escritor de Madame Bovary, que saiu um pouco depois aí dessa história que a gente leu agora, 20 anos depois, inaugura o realismo de uma forma fantástica, incrível. Gente, se vocês estudarem Gustave Flaubert, tem até algumas lendas de que ele levou anos para escrever o Madame Bovary, ficava na beira de um rio à noite, escrevendo. Toda noite ele sentava ali na beira do rio com a sua velinha ali, ligava a vela, né? Ligava não, na época ainda não, né? Acendia a vela e ficava escrevendo noite afora, e que os navegantes daquele rio usavam essa vela como um farol ali, né? Como se fosse um lugar ali para eles discernirem ali onde que eles estavam na travessia, né? De tanto que era constante a presença daquele escritor naquele local. Então, ele que foi perseguido, o seu texto foi banido, ele foi processado porque achavam subversivo, ainda acham, né? Algumas atitudes das mulheres. Tem pessoas que consideram ainda subversivos, querem dar opinião, o que a mulher vestir, onde que ela deve estar, se ela está em casa, se ela está no trabalho, se ela pode viajar sozinha. Tem gente que ainda se preocupa 150 anos depois, 172 anos depois da Madame Bovary, que já iniciou esse movimento mais de 100 anos, né? Antes das mulheres queimando os sutiãs nos anos 60, né? Em busca de igualdade de direitos. E a literatura sempre vai acompanhar os movimentos do ser humano. Ela sempre vai, com um olhar subjetivo, um olhar tão encantador, nos dar essa oportunidade de acompanhar a evolução do pensamento humano. Por isso é tão importante a leitura como uma dilatação do pensamento para a gente entender coisas da existência, como foi o caso aqui desse conto, que discorreu de uma maneira tão incrível, gente, sobre a existência, a solidão, a velhice, o amor, o companheirismo, a cumplicidade. E aí a gente termina por aqui. Um grande abraço, inscrevam-se, comentem e sejam felizes.